Nós estamos há praticamente um mês para a eleição que vai definir 5 novos conselheiros tutelares ou manter essa galera que está aí. Evidentemente, para a escolha de qualquer conselheiro tutelar, vai ter que mexer com o universo de eleitores. E o incrível é que esse universo de eleitores ou de eleitor é o mesmo que vai definir prefeito, vereador. É um termômetro, hein? Mas aquele conselheiro tutelar que às vezes vai para a urna de uma eleição de conselheiro tutelar e pega a urna política eleitoral, não se dá bem, sai todo arranhado, né? E nós viemos até aqui conversar com o presidente das eleições, é uma espécie de presidente, ele que está comandando esse pleito aí para a escolha dos novos conselheiros tutelar. E nós estamos aqui na Patamo. Bem, Patamo é mais para polícia, né? Mas nós estamos aqui na viatura do blog apalavra.com e nós iremos circular por União dos Somares e levar um papo com ele. Vamos ver? Vamos lá. Simbora. Isso, vamos embora. Vou pegar aqui a seta. Ok. Atenção. Estamos saindo exatamente da sede do conselho. Olha no quebra-mola. Presidente, muito obrigado por ter aceito conversar conosco. Nós estamos já circulando aqui pelas ruas de União dos Somares, porque essa nossa entrevista ela vai perpassar pela realidade do nosso município. Observamos muitos garotos pedindo, outros que estão aí. Vamos passar numa lanchonete ali que é um inferno. Aí tem conselheiro que se livra, diz, não é comigo. Eu acho que o conselheiro deveria ser mais. É com ele sim, uma abordagem de um conselheiro, eu acho que ele ganharia notoriedade, se fazia respeitar e ajudaria a população. Qual a expectativa do senhor com relação a essa eleição 2019? O senhor acha que nós iremos renovar? Será uma eleição de renovação? Ou o quadro que está aí, os experientes conselheiros, eles deverão manter a maioria? O senhor acha que dos 5 ficam 3, 4? Os 5 não dá para ficar, né? Eu queria ouvir a sua opinião e muito obrigado por ter aceito essa nossa entrevista. Ivan, primeiro eu que agradeço você ter convidado, né, a comissão para a gente conversar exatamente há um mês das eleições. E isso é muito importante porque eu acredito que quanto mais divulgação houver sobre esse processo, mais gente vai ficar sabendo, mais gente vai querer se envolver de forma direta, que é no caso votando. Então a eleição vai ficar bem mais democrática. Eu acredito, Ivan, que a expectativa para a eleição desse ano, né, diferente da última, né, há 4 anos atrás, ela é bem maior também pelo seguinte motivo: esse ano nós temos 21 candidatos. Então, quanto mais candidatos tem, obviamente vai ter bem mais eleitores, porque eles vão acompanhando, eles vão chegando mais próximo do seu público, é mais gente divulgando, é mais gente fazendo campanha. Então eu acredito que a participação popular, a participação dos cidadãos, ela vai ser bem maior do que na eleição passada, tendo em vista, a princípio, a quantidade de candidatos. E eu também estou vendo que esse ano está mais divulgado, inclusive, pelos meios de comunicação também, e o que é bom, isso ajuda. A gente está conseguindo manter algumas atividades de mídia que nós fizemos na eleição passada, e nessa a gente está aperfeiçoando. Então eu acho que é importante. Então a expectativa é que tenha bem mais gente, sim, do que na outra eleição. Quanto a ser renovar ou não, eu não vou exatamente agora dizer para você que eu acredito que pessoas continuem ou que pessoas saiam, mas obviamente que vai haver renovação, porque dos 5, duas não são candidatas. Então naturalmente vai haver uma mudança. Eu queria do senhor a seguinte opinião: por que o Conselho Tutelar é mais as questões da família, está muito mais ligada a isso? O Conselho especificamente tem esse poder de atuação? Ou seja, não, vamos saber da questão estrutural da família? Ou ele também perpassa por ver na cabeça do eleitor, da população, ver um garoto assim, sem camisa, pedindo um dinheirinho, um lanche e tal? Chamam logo o Conselho.
Qual a opinião? O senhor acha que o conselho deveria ser mais? Ivan, no senso comum, as pessoas têm uma ideia, em sua maioria, as pessoas têm uma ideia errônea do que é o papel do Conselho Tutelar. Primeiro assim, o Conselho Tutelar, ele foi criado, ele nasce e ele existe para poder garantir que crianças e adolescentes que têm os seus direitos negligenciados, eles sejam repostos, eles sejam colocados. E isso tendo como perspectiva três vias. Ou atuar para que a sociedade, a família ou o poder público possa ofertar esses direitos que essa criança foi negligenciada. Por exemplo, uma criança que não tem acesso à escola. E aí tem que perceber se isso é a família que está negligenciando ou se isso é a escola. E aí, a quem for, o Conselho tem que fazer essa solicitação de reposição dessa política pública. Em um posto de saúde, a criança não é atendida. A mesma ideia. Então, o Conselho ele requisita a ação, ele requisita a política pública. A porteira está aberta, viu? Vamos passar por outro caminho. Para que a gente possa retornar. Vamos retornar. E aí, Ivan, tem muito isso. Então, esse caso de ver exatamente uma criança na rua... Porteira minha filha fazendo a Jurema, que nós chegamos aqui, mas tudo bem. Foi só para dar uma circulada aqui na tem um dispositivo aqui que vira a imagem, né? Quando eu ver um caso aqui, o senhor vai me ajudar. Nesse eu vou até tirar a mão, porque fica uma mão zorra aí, para a gente mostrar alguma realidade. Mas o senhor falava que há um outro sentimento da população que não o real com relação ao Conselho, por favor. Tem gente que acha que o Conselho, por exemplo, é para tomar a criança do pai e da mãe, que é para obrigar as crianças que estão na rua a colocar para casa. Isso não é função de Conselho Tutelar. Muita gente, por exemplo, acha que nas festas, tem uma festa e está cheia de criança e a função do Conselho é colocar essa criança para casa. Não é. É depois, caso haja alguma denúncia, o Conselho averiguar como é que essa família está fazendo. Se a família está sendo negligente em relação à criação. Aqui em União nós tínhamos, eu não sei bem se ainda tem, agentes de proteção, que é um grupo de pessoas que são instituídos pela justiça. Isso. E aí essas pessoas, elas tinham basicamente uma função nesse sentido, de fiscalizar bares, fiscalizar festas, motéis e similares. Então, existem funções que as pessoas acreditam ao Conselho Tutelar, mas não faz parte da função. Eu estava não querendo participar da eleição, né? É uma revelação. Que triste. Porque eu acho que o conselheiro tutelar... O cara aqui virou um fim, né? Quase. Ainda não foi dessa vez. Também o cara aqui... Eu estou recobrando aqui a linha de raciocínio. Porque eu acho que o conselheiro tutelar, ele não discute a questão estrutural. O conselheiro tutelar vive num prédio inóspito, não há uma acomodação, não há uma discutir a própria casa. Espeto de pau, ferreiro, tem esse ditado muito popular. O senhor tem uma opinião formada com relação a isso? Porque no momento é tão somente a eleição, eu quero voto, eu vou me eleger ou reeleger, e não se discute a questão e o papel, a essência do conselheiro, onde ele atuar. Vamos enfrentar a feira, não. Feira? É um desafio, né? Muito. Vou trazer o pessoal da feira aqui, o prefeito Kio, não é? Para ver se ele encara essas realidades. O vídeo é todo escuro, ninguém vai ver, mas só a revelação depois da gravação. Voltando para a entrevista, qual a opinião do senhor com relação a essa realidade? O senhor acha que o conselheiro deveria, nesse período, exatamente discutir a questão estrutural? Era esse o meu desencanto. Ivan, apesar de o Conselho, ele, a partir de eleito, ele compor a estrutura do município, ele não é um órgão executivo, né? Por exemplo, ele não tem... O Conselho ele ajuda a formular a política pública voltada à criança, mas ele não tem poder de execução. O Conselho ele é vinculado à Secretaria de Assistência Social, por exemplo. Então, e nesse momento, né, voltando especificamente para o que você falou, nesse momento, que a gente queira, quer não, os olhos tanto dos conselheiros como
do povo em si ficam muito voltados para esse processo eleitoral. Então, não tem como, de certa forma, fugir um pouco disso, né? de não ter eleição. Mas os conselheiros, os que são conselheiros, eles não deixam de ser, eles não se afastam para serem candidatos. Então, eles têm que fazer também, sim, essa função que é o trabalho enquanto conselheiro. Não se afasta. Quero me desculpar com o senhor, porque todas as vezes que eu tentei, eu esqueci que essa entrevista está sendo gravada exatamente na véspera do dia 7 de setembro, onde o prefeito Oresque Freitas antecipou a realização da feira. Está impossível. É que eu queria mostrar esses garotos que eles pegam um carrego. 12. Como vocês encaram? Por que o povo não quer mais ouvir respostas com relação a essa realidade? Ao invés daquela questão burocrática, o artigo, o inciso... Isso, também acho. Por favor. Também acho. Então, Ivan, essa questão do carrego, isso é uma realidade aqui do nosso município, ele é muito particular aqui da nossa região como um todo, mas especificamente aqui de União, que tem muito adolescente que leva um dinheirinho para casa e que compra a sua primeira bermuda, que compra o seu caderno, que compra outras coisas com dinheiro do carrego. Então, para se tirar isso aqui da nossa cidade, não é função do Conselho Tutelar, isso é uma função da Secretaria da Assistência, tem que ver uma reposição disso aí. Por exemplo, não dá para de uma hora para outra dizer que os meninos vão deixar de pegar carrego e agora? Alguns ajudam no sustento, nem todos. A gente sabe que nem todos, mas alguns levam uma parte desse dinheiro para casa. Então as mães dessas crianças tinham que ser ocupadas, se elas não têm alguma ocupação. Tinha que existir a princípio uma troca. Por exemplo, o menino deixa de pegar carrego, tem que ocupá-lo em alguma situação, um esporte, cultura, um teatro, uma música, e a mãe dessa criança, ou o pai, a gente não sabe qual é a realidade, receber algum benefício, um trabalho extra. É onde entra aí a mão, o braço do poder, desculpe. É aí onde entra o braço do poder público? É aí que deve entrar o braço do poder público. E não é o Conselho Tutelar que vai fazer isso, é o Poder Executivo via Secretaria de Assistência ou uma outra secretaria que for. Mas se o conselheiro tomar a iniciativa de cadastrar, conversar sobre isso aí, peso de incapacidade do conselheiro em suas atuações não diminui? Então, mas também não é o conselheiro que deve fazer esse cadastro, vamos colocar entre aspas, porque se a gente começar a cadastrar o menino pega carrego, a gente vai estar validando isso. A gente vai validar, a gente vai dizer que isso é o correto, que isso é o certo. E não é. Que a gente quer que a gente queira, que não, está assim nas nossas vistas, mas é algo que é ilegal, pelo menos para as crianças que a gente vê e para os adolescentes. Então, se eu paro, eu enquanto autoridade, eu enquanto secretaria de assistência, eu enquanto prefeito, eu enquanto conselheiro, se eu paro e vou fazer um cadastro, eu estou validando aquele erro. Eu estou dizendo que eu sei daquilo, que eu tenho isso notificado, mas eu não ajo em cima disso. Então, fazer cadastro em cima dessas crianças e adolescentes também não seria uma boa. Estamos passando agora na porta da Delegacia Regional de Polícia. É uma relação boa com os conselheiros? Qual é a informação que o senhor tem nesse sentido? É uma realidade onde eles têm que se estreitar aqui? Tem que se estreitar porque muitos casos envolvendo adolescentes e às vezes crianças, eles desembocam ou eles chegam aqui. Então o conselheiro tutelar, ele tem que ter uma certa afinidade com a polícia Civil, com a PM, mas parece que não é bem a realidade. Os policiais, alguns deles, né, não são todos, desconhecem o que diz o estatuto e às vezes a gente escuta relatos de conselheiro tutelar entrando em embate com a polícia. Puxa. Muitas das vezes. Outros não, os que já são mais preparados, os que pesquisam, os que participam de algumas capacitações, eles compreendem bem já qual é a função, o que é que diz o estatuto em relação a uma criança ou a um adolescente, que geralmente são adolescentes os que desembocam aí, e evita-se esse atrito. Mas em uma boa parte das vezes eu já escutei conselheiro tutelar dos atuais e também passados, que muitas vezes tem que vir aí, tem que entrar em um certo atrito com um ou outro policial. Mas é uma relação praticamente
como é que eu posso dizer? É uma relação estreita, né? É uma relação praticamente Perigosa. dos 4 anos. Tênue, uma linha que a qualquer momento... Isso, mas eu quero dizer assim, uma relação que eles vão sempre manter. Os 4 anos de conselho Não há como é uma relação, fugir, né? não há como fugir isso. Vamos falar da logística da eleição. Quantas urnas nós teremos à disposição daquele que foi escolher os 5 futuros conselheiros? Ivan, nós solicitamos da Justiça Eleitoral 15 urnas de lona, daquelas urnas urna da antiga. A princípio a eleição ia ser... Da época que o doutor Mano era absoluto? Ele nunca foi absoluto, ele sempre teve Na urna de disputa. papel não, Ele só foi prefeito uma vez. Ele só foi prefeito uma vez. Mas o assunto é eleição, para conceito de trás. Desculpa. Então, retomando, a urna ia ser eletrônica, mas o TRE decidiu que não ia emprestar agora em outubro, porque eles vão fazer uma manutenção agora no mês de setembro. E seria dispendioso para eles, depois talvez uma ou outra voltasse com defeito, porque o empréstimo ia ser para o estado de Alagoas inteiro. Então, essa justificativa inviabilizou uma eleição eletrônica. Isso. Para o senhor seria o ideal? Seria perfeito. Seria perfeito para a gente, para os candidatos, para os eleitores. Tem fraude nisso aí? Para os eleitores. Na urna de... Não, né? é impossível. Inclusive você está convidadíssimo, você toda a imprensa, a acompanhar a apuração, acompanhar a contagem que eu falo nela. Que vai ser no local mesmo. A pouco. Isso, no local mesmo. A eleição começa... E aí a gente pediu 15 urnas de lona. E a gente foi lá conversar com o Ramalho, com o chefe de cartório aqui, e ele disse que aquelas urnas, pelo tempo e pelo desgaste, não estão tão perfeitas. Então ele vai ver ainda quantas... de ácaros, enfim. Também. Umas não fecham. Então ele vai ver quantas estão em perfeitas condições para poder nos entregar. Então as que eles entregarem para a gente em perfeitas condições é a quantidade de urnas que a gente vai ter. Você está sentindo meia boca aí do TRE local em colaborar? Não. Disposição, desejo, vontade de colaborar nesse aspecto? Eles estão colaborando. Inclusive a gente já pegou o caderno de eleitores. A gente já está para poder imprimir, cederam, a gente solicitou via ofício, eles cederam, a gente vai imprimir, porque aí cada pessoa vai votar de acordo com a escola que vota, vai ter uma setinha, vai ter indicando escola, por exemplo, Escola Carlos Gomes, sessões. Então, serão 15 urnas. A gente pretende fazer 15. Solicitamos 15, mas o Ramalho já adiantou que não tem 15, então vai ficar aí, acredito 10. Mas eu acho que vamos ter 10. No Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Somares, eu acompanhei muitas eleições, a galera votando numa caixa de sapato. Também é uma coisa muito primata, né? É uma via, né? É uma saída, mas pra gente fica melhor fazer na urna do TRE mesmo. Mesmo que sejam aquelas antigas, elas têm uma certa segurança, tem a chave, tem o lacre, então exige muito cuidado, né? A prefeitura mais importante. Você não disse que aqui no trabalho, aí o pessoal substitui. Eu não falei nada disso não aqui, eu tô falando do conceito até lá, da eleição. 5 eletricistas com um monte. Parabéns, rapazes. Trocando aí as lâmpadas. Que bom, né? É demais, Essas lâmpadas foram uma saída muito importante para as vias onde elas têm. Elas deveriam estar também em outras vias, não só nas vias tidas como principais. Tem que avançar nisso. Foi importante, foi. Vaquejada, mutirão. Isso, tem que ter. Você acha que esses bairros vêm votar no dia para conselheiro? Qual a ideia, qual a ligação, a relação desses bairros extremamente carentes, a importância para eles escolher o conselheiro? Olha, os problemas, Ivan, relacionados à criança e adolescente, elas não têm endereço. Então elas não escolhem bairro, se é bairro periférico ou se é bairro de centro. A gente tem notificações, a gente não sabe, nós que não somos do tutelar, a gente não sabe, a gente tem as notificações, tem os dados que são importantes e que eles que servem para que a gente possa formular as políticas públicas. E aí, não tem endereço certo. Óbvio que a depender da dimensão de um bairro, ele vai concentrar naturalmente mais problemas. Então não tem isso de ter endereço certo para ter problema com a criança e com o adolescente. Alguns bairros, por serem mais afastados, obviamente eles vão ter uma carga de problemas maiores. Mas é de suma importância que todas as pessoas venham votar, né? Nós temos para mais de 44 mil eleitores aqui em União. Puxa. Mas essa quantidade de eleitores não vai votar para o Conselho Tutelar, isso a gente já sabe. Mas é importante que quanto mais gente for, é melhor, porque o conselho, ele não é especificamente também só para aquela criança da periferia, né? Não é só para aquela criança que tem dentro da legalidade? Está. Ou alguém já entrou aí com uma ação na justiça? Já teve, nessa agora teve um pessoal que ficou na prova. Aí eles alegaram 6 pontos lá na porta.
O pessoal teve uma nota inferior e aí depois quando saiu o resultado, estão reclamando do processo, dizendo que houve fraude. Eles elencaram lá 6 itens, mas o Ministério Público, terça-feira agora, né, na última terça, a doutora Soraya, em conversa também com o Ministério Público, indeferiu o pedido deles de anulação. Respondeu lá os 6 pontos, dizendo que não via, naqueles pontos que eles elencaram, nenhuma fraude. Agora a eleição está de vento em popa. Tá de vento. Pra mim já estava, porque eu sabia que estava tudo dentro da legalidade. Vai ter debate, mas para a sociedade, Ivan, a gente pensou em fazer uma atividade parecida, similar com o debate, porque veja só, são 21 pessoas. Imagine como seria dispendioso a gente começar um debate de manhã e terminá-lo de noite, para poder ter o confronto direto entre candidatos, perguntar a cada um dos outros candidatos. Acho que não, o camarada fazia uma a 2 perguntas para cada candidato. A gente pensou em fazer uma metodologia. Ele teria a oportunidade de ter, naquele último momento, a sorte de... A gente quer fazer isso. A gente quer fazer isso no final, nos últimos 15 dias. A gente não sabe, não vou garantir aqui que a gente vai. A cidade já está envolvida, presidente, com a eleição para conselheiro tutelado da criança e do adolescente? Quem? A comunidade já está envolvida? Ou ainda está devagar, quase parando? Não, eu acho que, olha, o pessoal esse processo ele começou em abril, né? Então algumas pessoas começaram já a ventilar a sua participação, a dizer que ia ser candidato e tal. Aí a gente fez a etapa da inscrição, da prova. Os candidatos já estão indo em alguns programas de rádio, programas de internet. A internet está ajudando muito esse ano, né? O pessoal que tem Facebook, que tem Instagram, Twitter, WhatsApp, então já estão começando a divulgar. Então tem um envolvimento maior. Mas eu acho que quando se aproximar é que fica mais. Uma intensidade maior. Porque a eleição, a propaganda mesmo, propriamente dita, começou agora dia 15 de O senhor nota agosto. o envolvimento de pré-candidatos à prefeitura em 2021 infiltrado na eleição de conselheiro? Eu até agora não vi. Não tenho notado. Assim, se tem, é na surdina. Até porque a gente colocou uma cláusula lá no edital que o pessoal evitasse o contato direto e a vinculação a partidos políticos e a figuras políticas que representam algum partido. Então a gente pediu que se eu for candidato o que estiver ao lado de um evitasse. pré-candidato, eu posso ser penalizado, é isso? Isso. Agora, a depender da pessoa, entendeu? A depender da pessoa. Ao lado do doutor Mano, você vai punir? Então, ele já se declara pré-candidato, ele representa já um segmento político forte aqui, então eles não são interessantes para os candidatos estarem do lado. Eles poderão sofrer sanções. Isso. Então é melhor eles ficarem quietos, votarem e pedir voto no cantinho deles, mas candidato a conselheiro tutelar posado do lado de figuras políticas, tipo o Zé Alfredo aqui, não é muito válido para o candidato nesse momento. É verdade. Me conte sobre a questão da criança e do adolescente hoje em União dos Palmares. Ivan, como eu disse anteriormente, né, a gente tem alguns dados, mas só dados, porque nomes, endereços, esses dados não podem ser fornecidos pelo Conselho, mas aqui em União tem algumas coisas que são muito fortes em relação à criança. É mesmo? Uma delas é abuso sexual. A gente vê aí, e aí alguns até inclusive explodem na mídia, né? E geralmente, Ivan, e infelizmente, esses casos eles acontecem no seio familiar. Ou é o pai às vezes, ou às vezes é um padrasto, é o irmão mais velho, é o vizinho, que é muito próximo. Então a maioria dos casos de estupro, quando a gente vem ver, eles acontecem no seio familiar. Então é muito forte aqui em União. Isso aí. É muito forte aqui em União também a questão de maus tratos. Inclusive teve um projeto Surra nos meninos, isso também. Um projeto que Rebeldia. a Mirim... Rebeldia não dá, né? Não. Isso é muito forte, entendeu? A Mirim uma vez fez um projeto, o Santander financiou e foi nisso aí, com dados sobre maus tratos. Então a gente tem essa questão do abuso sexual, a questão dos maus tratos, a questão também do trabalho infantil ainda, e aí o Carrego entra nessa história. Então coisa que a gente já tinha, inclusive, falado. Então é uma realidade daqui da cidade que precisa ser mudada. E com o Conselho Tutelar forte, com o Conselho Tutelar atuante, a gente sabe que essa realidade ela pode mudar. Tá? Por exemplo, os casos que eu estou falando... Se o Conselho for mais vigilante, isso muda? Muda.
Esses casos que eu estou falando de estupro, de abuso sexual, por exemplo, foram descobertos pelo Conselho Tutelar. Né? O pessoal faz a denúncia, denúncia cai no Conselho e o pessoal vai averiguar. Então Checa. isso checa, e aí vai com a polícia quando tem que ir. Então é um conselho forte, é um conselho atuante que vai mudar essa realidade. Tá? Ótimo. Então, a eleição vai O que ser é lá que no pode Santa. para o eleitor e para o candidato atualmente? O que é que pode? E o que não pode? Ó, os candidatos podem fazer santinho. Esse ano é a primeira vez. Se eu né? pegar Tipo um banquinho santinho. do Kleber emprestado e agora parar aqui e Pode. dar um discurso. Pode, também Um carro pode. de som. Pode. Só não pode Um o carro político de de som. lado. Não, um político de lado não. O candidato fazendo a campanha dele, aluga um sozinho. carro de som, sozinho ou com Se algum... ele me chamar para dar um discurso lá em defesa da candidatura dele. Não, você pode porque você não representa, apesar de ser filiado a algum partido, mas você não tem aquela representação forte daquele partido. Então você, Ivan Nunes, jornalista, pode. Você é um jornalista que está apoiando. Qualquer cidadão pode fazer isso. Agora a gente restringiu a não participação de figuras políticas de mandato, Isso. ou os que tenham que não tem mandato, mas que tem uma representação forte. Então o candidato pode fazer santinho, pode fazer aquela praguinha, aquele adesivozinho que bota no peito, que alguns fazem redondo, outros fazem quadrado, mas a maioria faz redondinho. Podem utilizar carro de som parado. O carro de som não pode fazer circulação com música, com jingle. Mas Caminhada, cavalgada, nada. Não, mas o candidato pode fazer jingle para jogar na internet. Por exemplo, eu fiz um jingle, vou colocar no meu WhatsApp, vou colocar na minha página no Facebook, vou criar um slide e vou jogar o meu jingle. Então ele pode também fazer jingle, só não pode o carro de som ficar naquela chateação que é. O senhor tem recebido queixas do candidato Alexander Campos, que ele tem um programa de rádio e todo dia está lá, isso caracteriza é uma luta desigual ou uma coisa comum? Não tem nada a ver a profissão dele? Agora, Ele teria que se licenciar. Depois que a eleição começou, eu não escutei não. Mas antes, os outros pré-candidatos, alguns, né, não foram todos, sempre vinham se queixar, questionar. Né? Ele e o Melk, né, que são dois radialistas que estão na mídia de forma direta e diariamente. O que é que a gente alega? Por exemplo, nós não temos nenhuma presunção legal para pedir afastamento de ninguém. Né, como isso acontece nas eleições partidárias. Então, primeiro que cai por terra quando o pessoal diz incompatibilização, que a gente não tem nada legal que diga que tem que ter isso aí. Porque senão tinha que sair os radialistas, tinha que sair os próprios conselheiros, porque estão diretamente, estão no caso, estão no dia a dia, estão de certa forma se beneficiando da função, olhando por essa ótica de cargo. Quem é professor tinha que se afastar, porque está todo dia numa escola pública dando aula. Então não há nenhuma presunção legal que diga que radialistas, professores, conselheiros tutelares e outras funções tenham que se afastar. O que a gente pediu foi que eles não fizessem a campanha individual. Que quando fossem falar do processo, falassem do processo como um todo. E que se fosse se citar enquanto candidato, que citasse os outros 20. Então a gente solicitou isso e até então isso vem sendo cumprido, isso vem sendo atendido. Presidente, então essa história de menino tá mendigando, mendigância aí, pedindo dinheiro, longe o conselho tutelar. Não é função do conselho tutelar pegar o menino pelo braço e levar para casa, não. Se fizer isso, ele está cometendo alguma irregularidade ou está prestando um serviço enorme à sociedade? Ele está fugindo da função dele e acaba, Ivan, que vai referendar a ideia do senso comum, das pessoas acharem que o conselho tutelar é para perseguir. E se ele notificar o garoto com pergunta, se ele fizer o seguinte: você mora onde, garoto? Ir na casa do pai. Então, aí sim. Ele pode fazer isso? Aí sim. Eu acredito que aí já pode, já é naquela função que eu digo de quando ele vai fiscalizar se a família está sendo negligente. Então isso aí pode acontecer. Esses garotos que pedem aí nas lanchonetes sempre uma negligência, uma exigência talvez da mãe, do pai que quer que ele contribua com a renda da família, como o camarada que pega carrego. Ivan, eu acho que é porque assim, fica muito no campo do achismo, né? A gente não consegue dizer assim se aquilo ali é uma necessidade realmente da família, ou se aquela criança está ali trabalhando para alguém, né? Que existe também esse tipo de coisa, ou se a criança está lá porque ela quer comprar alguma coisa e resolveu pedir dinheiro e dizer que porque tem muita criança que é ator e atriz. Faz você chorar, faz você ficar comovido e depois quando você vai ver, na verdade não era bem assim. Eu já me deparei com alguns que diziam, aí eu ficava e alguém conhecia e dizia, não, aquela conversa ali é outra. Porque
talvez já tenha passado por isso em algum momento, mas depois a família saiu da condição, mas a criança acabou ficando, né? E aí acostumou. Então é muito difícil de dizer, né? A gente aferir se aquilo ali é para ajudar a família ou se é um desses outros casos que eu acabei. Já tem favorito nessa eleição? Então, não sei. Eu acho que os 21 candidatos, Ivan, a partir do momento que eles conseguiram a inscrição, aqueles pré-requisitos que a gente colocou e fizeram a prova, os 21 eles são favoritos. Porque eles estão pedindo voto, estão indo para as ruas, estão indo para os locais que a gente está levando em conjunto enquanto comissão. Então, para mim, os 21 candidatos, eles são favoritos e estão preparados para serem conselheiros tutelares no próximo quadriênio. Eles tomaram posse em 2021? É a posse 2020. 2020, aliás. 2020. A posse é dia 10 de janeiro. 2019. 10 de janeiro. É uma posse. A eleição, Ivan, ela, desde a eleição passada, desde 2015, é uma eleição nacional. Ela sempre acontece no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao ano da eleição presidencial. E a posse é sempre no dia 10 de janeiro, seja sábado, domingo, segunda, seja o que for, a posse tem que acontecer no dia 10 de janeiro do ano posterior à eleição do Conselho. E qual a expectativa do senhor? Em relação à eleição? Sim. Não, eu acho que vai ter uma movimentação legal aqui na cidade. Eu acho que o pessoal está se envolvendo, né? Os candidatos estão aí, todo mundo pedindo voto diariamente. Eu encontro pessoas já me perguntando na rua ou nas minhas redes sociais, me perguntando sobre a eleição, quando como é que vai acontecer, o que é que precisa levar, qual é o local. Então, eu acredito que vai ter uma movimentação legal no dia 6 de outubro aqui. Fim da linha. Fim da linha. Chegamos e vou só dizer aqui, aproveitar aí esse espaço, um espaço muito bom, e dizer que no dia 6 de outubro, saia de casa entre as 8 da manhã às 5 da tarde para votar. Vai ser lá na Escola Jairo Corrêa Viana, o antigo Santa Maria Madalena, e levar o título e um documento que tenha foto, porque é para a gente poder facilitar no acesso e encontrar lá no meio dos 44 mil eleitores que a nossa cidade tem. Até o próximo, Na Boleia com Ivan Nunes. Na Boleia com Ivan Nunes. Estreando aqui, né, eu acho.